Invocador Supremo capítulo 273. Que tipo de monstro você é? Gustavo surgiu quando Shijun finalmente começou a lutar. Ela poderia ter derrubado um deles, mas depois de seu misterioso poder, esses bastardos eram capazes de fazer muitas coisas. Seu poder de repente disparou para níveis completamente insanos, e parecia que os seres que moravam dentro de seus corpos não eram nem mesmo desta dimensão. Havia algo que Shijun sentia que os fazia se sentir não certos ou algo assim. Certamente havia algo que fez com que a jovem e poderosa garota os achasse estranhos. No entanto, Gustavo apareceu com a cavalaria, seus 3 animais de estimação, Cuco, Wisp e Arashne vieram, ao lado de 2 de seus aliados, Ervas e Vudia. Esta foi a primeira vez que Shijun os viu, mas ela ficou surpresa com a aparência deles. Um deles era um jovem bonito, parecido com um lobo, com uma aparência encantadora, um queixo pontudo, olhos vermelho carmesim brilhantes e longos cabelos brancos prateados, ao lado de chifres negros crescendo no topo de sua cabeça. Ele estava vestindo uma armadura preta e segurando uma grande lâmina preta. Apesar disso, ele era realmente mais proficiente em magia. E ao seu lado, havia uma jovem adorável, com longos cabelos castanho-dourados, um único olho amarelo-dourado e uma aparência radiante, como se fosse feita de ouro. Sua presença parecia angelical, e completamente o oposto do jovem rapaz. Uau! Gustavo, você realmente está aqui? Disse Shijun, sentindo-se esperançoso. Choque. No entanto, os 2 lutadores em cada um de seus lados ainda estavam lutando contra ela, implacavelmente. Eles não iriam deixá-la escapar tão facilmente. Mas Gustavo ia deixá-los fazer isso na frente de sua presença. Seus golpes poderosos cheios de energia de sombra abissal interdimensional eram incrivelmente fortes, mas ele facilmente convocou os 2 bem na frente dele. Como eles estavam lutando contra Shijun implacavelmente ignorando-o, eles de repente sentiram sua própria visão, mudando, quando se viram na frente de Gustavo. Claskist. Ambos foram subitamente parados por Ervas e Vudia, que os encararam com olhares sérios. Até a bonitinha Vudia estava agora olhando ferozmente para seus adversários. O quê? Teletransporte? Não tem. De jeito nenhum. Como você pode nos teletransportar? Os 2 ficaram chocados, ainda mais chocante que estes eram seres de outra dimensão muito mais fortes do que Gustavo, supostamente. Então como ele foi capaz de teletransportá-los para o seu lado tão livremente? Apenas olhando para vocês eu já posso dizer que vocês são más notícias. Então vocês são um par de bastardos de outra dimensão? Por que vocês querem Shijun? O que vocês querem fazer com ela? Perguntou Gustavo com um olhar feroz. As 2 pessoas infundidas pelas sombras de repente tiveram suas vestes pretas cortadas, pois Gustavo ficou chocado. Ambos os homens ele conhecia. Um deles era o mestre da seita, e o outro, o ancião que os acolheu na seita. Eles estavam conspirando com essa organização esse tempo todo sem que ele percebesse. TSK. Como você é tão forte assim? Achei que teríamos lidado com você usando Arturus. Vê você é. Que tipo de monstro é você e suas formigas irritantes? Ah! Então foram vocês 2 velhos esse tempo todo? Você está brincando comigo? Suspirou Gustavo. Não há tempo para esse tagarela. Nós vamos te matar e pegar a garota. Rugiu o mestre da seita. Suas técnicas de água não existiam mais, pois ele as abandonou completamente e mergulhou profundamente no poder das trevas que ele abraçou. O monstruoso ser interdimensional tomando conta de seu corpo continuou a abastecê-lo com um poder quase infinito. Ele se sentiu invencível. Nós temos que adquirir a chave como nossos mestres nos ordenaram. Este mundo inteiro vai ser destruído de qualquer maneira. Então por que se importar tanto? Rugiu o ancião, enquanto ele liberava seu próprio poder das trevas de dentro. Os 2 velhos foram subitamente envoltos em armaduras negras com inúmeros olhos vermelhos carmesim espalhados ao redor de seus corpos. Ervas e Vudia de repente sentiram a pressão de suas armas aumentando quando os 2 de repente foram empurrados para trás. Clash. Ah! NGH? Os 2 velhos tentaram correr de volta para Shijun, mas Gustavo sorriu. Vocês estão agora no meu campo de visão. Vocês são peões do meu jogo. L, disse. Com um único pensamento, os 2 foram mais uma vez teletransportados para perto de Ervas e Vudia. O quê? Vê você pode fazer isso indefinidamente. Sim. Disse Gustavo com um olhar dominador, seu sorriso parecia calmo e composto.
Eu vou ter certeza de massacrar você muito bem. Certifique-se de me dar toda a XP que você tem. Disse Gustavo. Choque. Choque. Ervas e Vudia receberam os buffs de Gustavo, pois várias habilidades, domínios e espíritos possuíam seus corpos. O poder de vários elementos ressoou em seus corpos quando os dois velhos viram o poder de seus inimigos subitamente disparar. Gustavo tinha acumulado uma quantidade tão grande de habilidades e habilidades de buff a partir de agora que fazer algo assim era tão fácil quanto respirar. O poder de suas tropas poderia facilmente ser multiplicado várias vezes, ainda mais com outro pensamento. Um domínio de luz e escuridão emergiu, e milhares de espíritos angelicais brilhantes surgiram, ao lado de espíritos sombrios e demoníacos. O corpo inteiro de Gustavo também estava sendo impulsionado em poder quando um grupo desses espíritos começou a se fundir sobre seu corpo repetidamente, sua aura ficando cada vez maior. Os dois velhos olharam para a cena incrédulos. O poder de Gustavo agora estava disparando insanamente. E sua aura de muitos tipos dançava ao redor, enquanto formavam milhares de lanças que de repente se fundiram em sua principal arma de lança, forjando em uma versão ainda mais afiada e evoluída. O poder de Gustavo parecia infinito. Shijun olhou para a cena com a boca aberta. Shijun, lute ao meu lado também. Disse Gustavo. Dezenas de espíritos voaram em direção a Shijun, pois ela se sentiu ameaçada, mas de repente percebeu que eles estavam se fundindo com ela para aumentar seu poder temporariamente, disparando todas as suas capacidades e enchendo-a de poder divino e demoníaco. E esse poder? Gustavo, quão forte você é? Perguntou Shijun. Nem eu vi até onde posso ir. Disse Gustavo. Invocador Supremo capítulo 274, A Dimensão das Trevas. O mestre da seita do oceano lembrou como ele veio se comunicar com os seres de outra dimensão. Aconteceu cerca de 50 anos atrás. Ele estava dormindo sobre seu trono quando de repente se viu em um lugar escuro. Isso foi um pesadelo. Ele vinha dormindo com frustração ultimamente, sem saber como romper. Apesar de ouvir as lendas dos sábios que tinham todos os avanços nos deuses supremos, ele vinha tentando há centenas de anos, mas ainda não havia alcançado esse estágio. Enquanto dormia mais uma noite exausto de tentar, ele se viu dentro de um lugar cheio de pesadelos e escuridão. Lá, incontáveis seres amorfos feitos de escuridão e sombras o saudaram, com brilhantes olhos vermelhos carmesim. No entanto, apesar de serem, supostamente muitos, eles eram algo semelhante a um Ivrimind. De fato, uma mente colmeia, eles eram muitos seres em um, todos eles parte de uma única entidade. O mestre da seita detectou esse ser monstruoso enquanto olhava para os céus desta paisagem escura. Lá dentro, um enorme olho vermelho carmesim, com inúmeras marcas de escuridão em sua íris de cor vermelha, olhava para ele. Você deseja poder? Falou 3 palavras. O mestre da seita ficou sem palavras pelo poder desta entidade. Era tão forte e majestosamente esmagadora que ele não podia fazer nada, absolutamente nada. Porém, no fundo, ele queria muito aceitar. Ele queria o poder sobre tudo, depois de tudo que sofreu em sua infância, depois de todas as catástrofes, como as outras seitas destruíram sua aldeia e todos, aqueles para onde fugiram, tudo por conquista e recursos. Sua família morrendo, tudo. Esses traumas o catapultaram para se tornar alguém obcecado pelo poder. Ele queria poder e mais poder para poder destruir todas essas outras seitas, vingar seu povo e, finalmente, dominar o continente e o mundo de Azure. Esse impulso levou à insanidade, a insanidade em que aceitar um acordo com um comércio totalmente alienígena era totalmente bom. Eu não sei o que você é ou o que você quer, mas, se você for genuíno, mostre-se para mim quando eu acordar. Ele disse. Entendido. E quando ele acordou, uma rachadura no espaço-tempo se abriu diante de seus olhos enquanto uma incontável escuridão se derramava como um mar de miasma. O quê? Perguntou o mestre da seita. Um olho vermelho, carmesim olhou para ele. Eu sou real. Mas eu preciso. Que? Perguntou um homem. O que? Chave? Por que você não pode vir e fazer esse trabalho sozinho? Perguntou o mestre da seita. Confinado. Enfraquecido. Eu preciso da chave desta dimensão. Para que eu possa recuperar o poder. Devorando-o. Disse a entidade. A entidade se fez clara. Devorando. Essa dimensão? Perguntou, mestre da seita. Chave. Criancinha. Pegue.
Traga para mim. Eu farei o resto. Disse a entidade. Eu não vou morrer se a dimensão for devorada. Perguntou o mestre da seita. Não. Você se torna um de nós. E fica mais forte. Use o poder para fazer o que quiser. Disse a entidade. Um orbe negro foi dado ao velho, e ele usou para ganhar um poder interdimensional sem precedentes. Ele o absorveu em seu corpo e deixou seu próprio corpo ser possuído por uma parte desse ser monstruoso de outra dimensão. Ele usou esse poder para viajar furtivamente para todas as seitas do continente, as outras 3 principais, e derrotou seus mestres de seitas, transformando-os em seus escravos por lavagem cerebral. Rapidamente depois, os anciões de sua seita e todas as outras seitas sucumbiram a este poder. Mas Gustave não foi capaz de perceber isso porque eles estavam usando um poder de outra dimensão muito maior que o dele. Afinal, sempre havia um peixe maior. Todo o recrutamento da seita em si foi uma fachada para encontrar a garota feita por este homem muito velho. Gustave estava incrédulo por quão pequeno o mundo era. Como é que tudo era um esquema desse velho que os dois estavam tratando como não, muito esse tempo todo? As sombras que espreitavam ao redor deles eram muito profundas. Mas como Gustave conseguiu aprender isso no meio de uma briga? Bem, Gaia o ajudou a criar um novo feitiço em um único segundo usando o Emotion Illusion Magique chamado Memory Devouring. Ele foi capaz de devorar as memórias dos outros depois de apenas olhar para eles. Isso não apagou suas próprias memórias, nem teve nenhum efeito sobre o alvo, mas permitiu que Gustave adquirisse lentamente pedaços das memórias de seus inimigos e aprendesse seus planos e o que eles estavam fazendo. E ele rapidamente aprendeu que Shijun era de certa forma uma chave para a dimensão. Quais eram as chances de ele encontrá-la? Espere. Ele se lembrou de outra coisa. Quando ele teve aquele sonho com o núcleo dimensional, depois que ele adquiriu seu novo físico. O núcleo dimensional havia dito que encontraria uma maneira de levá-lo até ela. Mas que ele tinha que se apressar em encontrá-la também. Então, nada foi uma casualidade, mas foi predestinado. Pensou Gustavo. Mesmo até agora, seu físico estava evoluindo cada vez mais, e sua conexão com toda a dimensão estava crescendo um pouco mais. Afinal, o incrível físico que ele tinha foi forjado pelo poder de vários universos e suas energias, juntamente com a própria energia do próprio núcleo dimensional. Este físico foi feito fundindo inúmeras habilidades a ponto de quebrar as próprias leis da dimensão e do núcleo dimensional, marcando-o como o guardião dimensional devido aos seus esforços em impedir uma invasão dimensional e também por ser o jogador, escolhido pelo único acima de toda a criação. Ele foi obviamente o escolhido desde o início. Bem, já era óbvio desde o início. Clash. Gustave lutou contra o mestre da seita enquanto a escuridão dentro de seu corpo continuava a crescer mais e mais. Suas tropas começaram a atacá-lo de todos os lados, tentando despedaçá-lo e consumi-lo, mas o velho era um bastardo resiliente, lutando com maestria. Gerando armas de sombras que explodiram em ainda mais escuridão. Invocador Supremo Capítulo 275. O poder feroz de minha invocação. O mestre da seita estava inicialmente lutando contra ervas. Os movimentos rápidos de ervas eram incríveis, ainda mais depois que ele se fundiu com tantos espíritos. O poder espiritual dessas entidades infundidas em seu corpo aumentou todas as suas capacidades em centenas de vezes. As habilidades que ele vinha aprimorando e aprendendo esse tempo todo entraram em uso agora. Sua poderosa energia psiônica moldada em inúmeros ataques invisíveis, golpes invisíveis em forma de punho caíram sobre o mestre da seita de todos os lados, enquanto explosões aconteciam cada vez que os ataques colidiam contra seu corpo. Estrondo. 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 Enquanto isso, outras habilidades de ervas também estavam sendo desencadeadas. Gaia, seu espírito da vida, emergiu ao seu lado e conjurou inúmeras lanças feitas de madeira afiada semelhantes a uma lança aprimorada milhares de vezes com o poder da vida correndo por ela. Choque. 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 O mestre da seita teve que suportar ainda mais, pois ervas parecia ter se tornado de repente incrível em usar a lâmina, depois de praticar incontáveis. Seus ataques animalescos que eram alimentados com movimentos e técnicas selvagens agora foram aprimorados ainda mais através do uso de uma gigantesca lâmina preta infundida com enorme poder, uma queda incrivelmente rara que ele conseguiu uma vez derrotando um inimigo poderoso em uma masmorra. Golpear. 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 3 ataques diferentes ao mesmo tempo banharam o mestre da seita. Qualquer ser normal já ficaria devastado,
Mas o poder que corria em suas veias não era desta dimensão. Afinal, o ser que aumentava seu poder através do telhado era um ser conhecido como governantes dimensionais. Muito parecido com o corpo original do tentáculo que Gustavo teve que matar uma vez, este governante dimensional era um ser que havia assimilado completamente uma dimensão inteira e era invisível em sua própria dimensão. Com um poder tão incrível, como ele poderia perder? Embora ele tenha sofrido danos substanciais, ele avançou com um sorriso doentio, já que o mestre da seita há muito tempo deixou de ser humano e se transformou em outra coisa. Absorvido pela mente colmeia deste monstruoso governante dimensional. Já. Você tem que fazer mais do que isso. Ele riu, seu corpo inteiro coberto de sombras e escuridão desencadeou uma tremenda onda de projéteis em forma de arma, atirando-os em seu inimigo a uma velocidade incrível. Ervas teve que fugir rapidamente enquanto as armas maciças chegavam perto dele. Ele se moveu rapidamente pelos céus, mas as armas poderosas explodiram no contato, jogando-o ao redor. Estrondo. 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 Caramba! Ervas rugiu, indo com tudo. Sua energia psiônica foi liberada completamente. Quando o poder de sua mente foi liberado, seu cérebro gerou ondas gigantes de energia invisível que distorceu tudo ao seu redor. Mas o mestre da seita desencadeou um oceano de obscuridade eterna, colidindo contra sua energia psiônica invisível e contaminando-a com escuridão maligna. Ah! Ervas rugiu alto. Toda sua aura se transformou em sua besta da alma quando um enorme lobo negro emergiu de seu corpo, envolvendo-se em sua energia psiônica e formando uma armadura com ela, correndo em direção ao mestre da seita e depois atacando com suas mandíbulas, mordendo-o. Todo o seu corpo e destruindo grande parte de sua escuridão. O mestre da seita gemeu de agonia, mas o lobo tinha outro triunfo. Boom! Explodiu. O mestre da seita foi engolido por esta explosão mortal, pois Ervas ficou exausto, olhando para o velho monstruoso, apenas para vê-lo muito ferido, mas ainda vivo. Você. Ervas disse, olhando para o velho monstruoso. Já é? Choque. No entanto, um summoner empunhando uma lança maciça perfurou as defesas do homem e colidiu contra ele um segundo depois. Suas memórias foram copiadas na mente de Gustavo outro segundo depois disso, quando ele percebeu a verdade finalmente, enquanto também transferia esse conhecimento para Shijun e o resto. Tudo isso em apenas 3 segundos. Boom! O mestre da seita colidiu no chão abaixo. Uma floresta selvagem foi devastada quando uma enorme cratera foi deixada diante de seu corpo. NNGH. B bastardo. O velho se levantou mais uma vez, enquanto as sombras dentro dele de repente ficaram frustradas. Você é um peão inútil. Deixe-me tomar conta de você completamente. O quê? Pare. O monstruoso governante dimensional da dimensão da sombra abissal usou seus poderes como parte de seu corpo e alma completamente fundidos com o mestre da seita, mudando toda a estrutura de seu corpo e transformando-o em um ser de pura escuridão, coberto da cabeça aos pés em um preto. Armaduras. Muito melhor. O governante dimensional havia tomado seu hospedeiro completamente. Embora isso não estivesse perto de seu poder completo, foi mais do que suficiente para ele pensar que pode lidar com Gustavo e suas tropas agora. No entanto, na frente dele, um mar de espíritos de luz e escuridão o alcançou e impactou todo o seu corpo como meteoros, explodindo constantemente e repetidamente. Estrondo. 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 Vamos ver até onde você pode ir. Riu Gustavo, enquanto ele constantemente lançava convocações sobre o mestre da seita, enquanto Vudia e Shijun lidavam com o ancião da seita. Choque. HMPH. Sua garotinha, você tem sido um verdadeiro problema para ser capturada, mas você ainda está resistindo. Você não percebe que enquanto você resistir e revidar, muitos mais sofrerão? Você não se lembra todas aquelas destruições na seita? A torre? Perguntou o ancião. Não acredite nele, Shijun. Ele só quer fazer você se sentir mal. Disse Vudia. Eu sei, e honestamente nem me importo se toda a seita for destruída de qualquer maneira. Disse Shijun. Bem, muito melhor. Disse Vudia. Vê vocês meninas se atrevem a pensar que podem ter uma chance contra o receptáculo de um governante dimensional tão poderoso quanto nosso mestre. Você está cortejando a morte. Tudo bem. Eu vou apenas matar você. Riu o ancião,
ficando completamente insano enquanto liberava seus poderes de sombra escura, alcançando Shijun em um instante, apenas para ser atingido por um punho maciço feito de ouro puro dos poderes de Vudia. Este era seu golem de ouro, agora atualizado para um titã feito de ouro que ela poderia criar em uma fração de segundo. Gruou. Clash. O quê? O punho de ouro maciço colidiu sobre seu pequeno corpo, enviando-o voando para o chão. Boom! Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.